Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Ricardo. Eu estou fazendo um vídeo para vocês sobre esse assunto que eu vi que foi o assunto da primeira aula. Ele é apenas um complemento da primeira aula, tá? Do centro de mídias. Então, o assunto é porcentagem. Primeira coisa que eu quero que vocês observem já é um nome. Olha só, porcentagem. Eu coloquei em verde. Olha o que lembra aqui esse número, por 100. Com certeza esse por 100 está relacionado a esse símbolo aqui. É isso que nós vamos ver aqui. Então, primeira coisa, o que é porcentagem? É um símbolo para representar uma fração de denominador 100. Então, vamos lembrar lá, a fração tem o numerador e o denominador. E o denominador é o número de baixo, olha lá. 25, quando eu digo 25%, então, o denominador da fração é 100, o número de baixo. E o número que está acompanhando o símbolo de porcentagem, ó, que é o 25, ele vai em cima. Como é que eu vou ler essa fração? Não vou ler 25 sobre 100, é 25 centésimos. Olha lá, o 73%. Vai ser o 73 sobre 100, que a leitura é 73 centésimos. Tá bom? Então, a porcentagem nada mais é que um símbolo para representar uma fração de denominador 100. Pessoal, qual é o significado na prática da porcentagem? Nós vamos representar geometricamente essa fração. Então eu selecionei aqui um joguinho que dá para observar isso aí. Olha lá, aqui eu tenho um quadriculado que nada mais é que um parque cheio de grama. Então olha lá, eu tenho 10 de largura, né? 10 de base. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 10 de altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No total aqui eu tenho 100 quadradinhos, né? Só eu fazer 10 vezes 10 eu obtenho 100. Eu não preciso contar todos os quadradinhos. Então qual vai ser a ideia? Eu tenho que colocar nesse parque aqui, tá a tradução aqui, tá bom? É uma layout de parque, coloque no parque 40% de grama, tá aqui, 25% de woodland, dá para ver pelo desenho que é uma árvore, né? 15% de flower beds, que são essas flores, 15% de playground, todo mundo reconhece essa palavra, e 5% de water, que é água, né? Então se eu tenho, vamos imaginar aqui, eu tenho 5% de água, é só eu colocar 5 quadradinhos de água aqui, que é 5 centésimos, né? Olha lá, vamos lá pôr. Então, vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui um quadriculado, né? Com 100 quadradinhos. Se eu contar aqui, tem 10 de base, né? E 10 de altura. Então, 10 vezes 10 dá 5 quadradinhos. Eu tenho 100% aqui, que é o total. Daí o que eu vou fazer? Ele fala assim, coloque 40% de grama no parque. Então, eu não preciso nem pôr, né? Basta eu deixar em verde. Então, o que eu vou fazer? Como é 40%, são 40 quadradinhos. 40 partes de 100 tem que ser de grama. Então, como cada linha tem 10, eu vou deixar 4 linhas só de grama. Então, a primeira, segunda, terceira e a quarta, grama. Eu vou colocar agora 25% de árvore, que é woodland. Olha lá, deixa as 4 linhas em cima. Então, 25 partes de 100 vão ser árvores. Então, eu vou deixar 2 linhas aqui e mais 5 na terceira. Vamos pôr. Então, foi a primeira linha. E a segunda. E mais 5 para completar 25%. Que é 25 partes de 100. Vamos pôr agora 15% de flores, flower beds, olha o desenho dela aqui. Então, eu vou pôr 10 na primeira linha. Olha lá. E mais 5 aqui para completar, né? Pronto. Agora eu vou pôr 15% de playground. Vou usar 10 aqui.
na primeira linha, né? 10 partes de 100, mais 5 partes. Então eu tenho um total aí de 15 partes do total, que é 100, né? 15 partes de 100 corresponde ao playground. E eu preciso agora 5% de água. Ah, Ricardo, eu posso dispor em qualquer lugar? Pode, claro que pode. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Tenho 5% de água. Ó. Aqui estão os valores que ele pediu. Então, 5 partes do total, que é 100, são correspondentes à água. Ok, perfeito. Bom, agora a gente vai continuar alguns outros exemplos, né? Onde a gente já viu o símbolo de porcentagem. Então, a primeira pergunta que eu faço para você, né, qual é o elemento com maior presença no corpo humano? Vocês vão ver aí, eu vou pôr uma figura, em vez de eu falar em quantidade, que é muito grande, então vamos supor, pode ser 3 trilhões de oxigênio, esse número é assustador. Então, em vez de eu falar isso, eu posso falar, tem 65% de oxigênio, ó. 18,5%, né, de carbono, 9,5% de hidrogênio. É muito mais simples eu falar isso aí do que eu falar a quantidade. Olha outro exemplo que é mais bonito visualmente, né? Eu falar porcentagem do que a quantidade. Você acha que tem mais mulheres ou homens no Brasil? Outro exemplo, né, que é mais fácil visualizar a porcentagem do que a quantidade. Às vezes a quantidade assusta a pessoa, é muito grande o número, então é mais fácil falar, olha a porcentagem. Tem 48,3% de homens, 51,7% de mulheres. Então é mais simples eu visualizar isso aí. Para ver isso, a gente vai usar uma pirâmide populacional. Eu vou mostrar para vocês. Qual que é o significado dela? A parte azul, referente aos homens. A parte rosa, referente às mulheres. Então aqui cada linha representa uma idade, ó. Ela vai de 4 em 4 anos. Então, de 0 a 4 anos, eu tenho 7,1% na população masculina. E de 0 a 4 anos, na parte feminina, eu tenho 6,9%. Olha outro exemplo aqui. De 30 a 34 anos, eu tenho 3,4% de homens e 3,4% de mulheres. Idêntica, né? Isso aí era a população de 1981. Eu vou pegar atual para vocês observarem. Observa a diferença, né? Olha, essa é a população atual do Brasil. Olha como o número de nascimentos diminuiu. Em 2019, o ano passado, né? Nós tínhamos 3,5% de homens de 0 a 4 anos e 3,4% de mulheres. Uma população quase idêntica, né? Se eu clicar aqui, ó, aparece a quantidade. 7.117.753 mulheres. E do lado dos homens, né? 7.454.197. 0 a 4 anos. Dá para observar uma diferença muito grande, né? Olha só como era em 1981. Eu tinha uma população muito grande de recém-nascidos, de 0 a 4 anos. Atualmente diminuiu. Isso significa que as medidas preventivas estão funcionando, né? Olha a população idosa, né? Qual que é a população idosa? Eu tenho aqui 0,1% de 90 a 94 anos dos homens e 0,2% de mulheres. As mulheres vivem mais que os homens. Vamos ver a antiga. Antigamente, nem chegávamos a esse ponto. Olha só. Eu vou pôr aqui para vocês verem. De 90 a 94 anos não tinha ninguém. Agora tem. Isso em 81, hein? Quer dizer que tivemos melhoras nas condições de vida, né?